Outros aspectos da palavra das sementes. Caderno 43, em 10 de novembro de 1943. Diz Jesus: mesmo que se faça a observação de que eu me repito, não me movo do meu propósito. Também os pecados dos homens se repetem, não obstante todos os avisos, com uma monotonia desanimadora. Ao som de sua voz de culpa, eu contraponho minha voz de justiça, para que não seja dito que não falei, e me acusem de tê-los deixado no erro. A minha voz diz há 20 séculos as mesmas coisas, e tal acusação não deveria acontecer. Mas o homem, ao qual é cômodo esquecer o que é condenação pelos seus malfeitos, diz sempre que não sabia isto ou aquilo. É uma desculpa que o desonra e o degrada, porque é falsa e porque, enquanto mentirosa, é acusação à sua inteligência de ser imperfeita e à sua memória deficiente. Como não recordar os ensinamentos repetidos e repetidos? Colocai-vos abaixo dos animais que aprendem o que o homem lhes ensina. Vós, tão soberbos, não refletis que isto é um grande prejuízo à vossa soberba? Então, Maria, escreve uma vez mais a explicação da parábola do semeador. Eu te ditarei para uma especial categoria de pessoas cujo erro me entristece. É erro de imprudência em alguns, erro de soberba em outros, de rebelião em outros ainda e de escândalo em outra categoria. Diz a parábola que uma parte da semente caiu no caminho e foi bicada pelos pássaros. A segunda parte caiu sobre as pedras e criou raízes, mas imediatamente secou por falta de umidade. A terceira caiu entre espinhos e morreu sufocada. A quarta, que caiu em bom terreno, frutificou em medidas diferentes. A palavra de Deus é semente de vida eterna, mas a palavra é prejudicada por muitas coisas. Deixo estas muitas coisas e falo unicamente de uma coisa, diria mortífera, talvez mais do que o próprio pecado. E que não se escandalize nenhum espírito pusilânime se digo que é talvez mais mortífera do que o pecado. É verdade. O pecador, cuja mente não é corrompida pelo ácido do racionalismo, tem 90% de probabilidade de saber acolher a palavra e voltar a encontrar a vida. O racionalista só tem 10% de probabilidade, e até menos, de se conservar capaz de salvação através da palavra. O racionalismo é pior do que o joio. Quando for vista a sua obra, no momento em que tudo da terra e dos homens for conhecido, ver-se-á que esta heresia foi a mais perniciosa, porque foi a mais sutil e a mais penetrante. É como um gás. Ele é absorvido e vos mata, mas não o vedes. Às vezes, nem mesmo sentis o odor, ou esse odor, sendo agradável, é por vós aspirado com prazer. Igualmente acontece com o racionalismo. As grandes heresias tiveram em si duas coisas boas. Primeiramente, elas foram originadas por uma fé. Errada, se quiserdes, digna de condenação, se quiserdes, mas sempre uma fé. Por isso tiveram seus mártires, suas lágrimas, suas lutas para se afirmar, e almas retas as embelezaram durante séculos, com luzes de santidade, que tiveram como desvantagem terem florescido em uma árvore má, não enxertadas em Cristo. A segunda coisa boa das heresias é o grande rumor produzido por elas. Então, quem não queria pertencer a elas, sabia o que fazer para não se vincular. As próprias lutas com a Igreja e com os Estados eram um sinal para os católicos, constituíam um limite além do qual ninguém andava a não ser conscientemente. No racionalismo, isso falta, e isso penetra inadvertidamente até onde se crê não possa entrar. Ele entra por milhares de buracos como uma serpente.
veste-se com vestes lícitas, até admiráveis, e age sob elas, mas contra elas. É um vírus. Quando alguém se dá conta, já o tem espalhado no sangue e dificilmente se livra dele. Por outro lado, a reação do pecado é violenta sob o raio da graça, da minha misericórdia, mas a reação do racionalismo é nenhuma. O racionalismo enquanto pecado é como um objeto que faz espelhamento. A graça se torna impraticável para esse caminho. Ele a rejeita, quando a luz da graça o tenta iluminar, ela não é absorvida, é refletida. Ainda mais, ele se torna um ardor nocivo que acaba por dar a si mesmo a própria condenação. O racionalista, que é a primeira categoria, coloca as coisas de Deus a serviço de seus fins, não a si mesmo a serviço de Deus. Dobra, explica, utiliza a palavra como luz, pobre luz de sua mente perturbada, e como um louco que não mais conhece o valor das coisas nem das palavras, lhes dá significados que só podem sair de alguém que a obra astutíssima de Satanás esterilizou. Existem racionalistas e racionalistas. Começarei pelos maiores, os super-homens, os que negam a Deus, querem explicar a criação, o milagre, a divindade, segundo os seus conceitos cheios de orgulho humano. Onde há orgulho, não está Deus. Estejam certos disso. Onde há soberba, não há fé. Ali está Satanás, e Satanás é o mais hábil dos malabaristas para seduzir o homem e fazer com que pareça ouro puro uma lata recolhida da lama. Estes negadores de Deus que creem se rebaixar, aceitando humildemente o que só por sua capacidade mental não sabem explicar, e que mataram em si a capacidade de amar, são os gigantes do racionalismo. Eu não faço palestra para os homens, e por isso não cito nomes. Os nomes vós podeis colocar. Para mim, são astros mortos, precipitados aos pedaços na lama. Eles não têm mais nome, ou só têm um nome que será gravado a fogo no dia da justiça, em suas testas arrogantes e em seus corações mais secos do que o sílex. Eles passam a vida devastando. São piores do que uma avalanche e do que um furacão, piores do que a demência, piores do que uma febre. Onde eles chegam, eles matam. Nestes a palavra não desce de fato. Muitas coisas há sobre eles que impedem a palavra. Eles são uma das categorias dos mortos do espírito, rebeldes e escandalosos. A segunda categoria é a dos humanamente cultos. Estes não negam a Deus, mas sobre a simplicidade divina, que se fez tal para que até os mais humildes possam entendê-la à luz do amor, põem todo um matagal de erudição humana. Vestem-se como pavões orgulhosos de suas caudas de 100 olhos, e como os pavões, são belos só na aparência. Não sabem andar, não sabem cantar no caminho e nos louvores do Senhor. Falta-lhes o amor, que é nervo na asa para voar para Deus, e que é corda da cítara para bendizer a Deus. A palavra desce sobre eles e cria raízes, mas depois morre, porque estas a cobrem e sufocam debaixo das folhas inúteis de seus conhecimentos humanos. Vós sabeis como eles ouvem a palavra? Como alguém que ouve uma outra pessoa falar em outro idioma por ele desconhecido. Esse alguém ouve a voz e vê o movimento dos lábios, mas não entende nada. Eles parecem também com alguém que, duro de ouvidos, grita enquanto o outro fala baixo. O barulho de suas palavras acaba cobrindo a voz do outro. Por excessiva erudição, fazem a Babel em si. Por seu demasiado saber, não aceitam as luzes, tão simples e puras, que Deus colocou para que o homem veja o caminho que o leva ao Pai. E fazem Babel e trevas também para os outros. A terceira categoria é a daqueles que empedraram o próprio coração
com as pedras do racionalismo dos outros para torná-lo menos ignorante. Eles são os adoradores dos ídolos humanos. Não sabem adorar a Deus com tudo o que têm, mas sabem permanecer extasiados diante de um pobre homem que se apresenta como super-homem. Com sua desconfiança, fecham a porta ao verbo divino, mas aceitam as explicações de um semelhante a eles que tem a fama de entendido. Bastaria que eles pedissem humildemente à graça que os iluminasse e os instruísse acerca do valor dessas notas, e a graça lhes faria ver como aquelas explicações, aquelas doutrinas se apoiam sobre escoras corroídas na base, por carunchos e mofos, e como essas vozes estão destoantes e discordantes das vozes de Deus. Querem ser cultos e super-homens e colhem o primeiro alimento que vem. E os ídolos têm vestes pomposas e prometem divindade para todos. É a voz da serpente: comei deste fruto e sereis semelhantes a Deus. E estes, na sua ignorância, comem. Um só é o fruto que vos torna deuses, ó homens, aquele que pende da minha cruz. Um só é aquele que diz às vossas mentes: Éfeta, Cristo. Um só é quem fecunda o místico solo do vosso coração, para que nasça a semente, o seu sangue. Um só é o sol que aquece e faz crescer em vós a espiga da vida eterna, o amor. Uma só é a ciência que, como arado, abre e prepara a vossa gleba e a torna apta para receber a semente, a minha ciência. Um só é o Mestre, eu, Cristo. Vinde a mim se quiserdes ser instruídos na verdade. A quarta categoria é a dos imprudentes. São caminhos abertos, pelos quais tudo passa. Não se circundam com uma santa defesa de fé e de fidelidade ao seu Deus. Eles acolhem a palavra com muita alegria, se abrem para a receber, mas se abrem também para receber qualquer doutrina, com o enganoso pretexto de que é preciso que se seja condescendente. Sim, muito condescendente com os irmãos. Não desprezais ninguém, mas sede severos com as coisas de Deus. Orai pelos irmãos, instruí os irmãos, perdoai os irmãos, defendei-os de si mesmos com um verdadeiro amor sobrenatural. Mas não vos torneis cúmplices dos seus erros. Permanecei rocha contra o desmoronamento das doutrinas humanas. Nada passa sem deixar rastros. E é uma grande imprudência colocar uma ponta contra o coração. Ela poderia vos tirar a vida, ou vos fazer feridas que com dificuldade se curariam e sempre deixariam uma cicatriz. Bem-aventurados os que são unicamente um terreno de Deus e permanecem tais com vigilância assídua. Bem-aventurados os que, moles como a relva que acabou de ser removida, não têm pedras para os irmãos, nem seixos para a palavra. O amor os faz almas adoradoras da palavra e almas piedosas para com aqueles que se desviaram para longe da palavra. Mas o amor é sua mais bela defesa, e nenhuma obra do mal pode prejudicar o seu espírito, no qual cresce como uma espiga opulenta a palavra da vida. Quanto mais a palavra cresce, dando fruto, 30, outro 50, outro 100, mais intenso é o amor neles. A quem possui o amor de modo absoluto, a palavra se torna a sua própria palavra, porque eles mais não são, mas são um com Deus, o seu amor.